Vamos analisar as próximas 3 rodadas de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, 3 times que disputam o título do Campeonato Brasileiro de 2025. Então vamos aos jogos das 3 equipes. Vamos começar o primeiro jogo do Flamengo, que é da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport e Flamengo. Bom, para mim o Flamengo é muito favorito para conquistar a vitória nessa partida. Porém, o Flamengo terá muitos desfalques, visto que muitos jogadores do time carioca foram convocados por suas seleções aqui da América do Sul. Então, o Flamengo dá para dizer que tem bastante desfalques, além dos jogadores que já estão lesionados, que é o caso do Pedro, o caso do Jorginho. Não sei se vão voltar para essa partida. Então, assim, o Flamengo tem bastante desfalques para essa partida. Dá para dizer que com esses tantos desfalques, dá uma equilibrada no confronto, até porque você vê o Flamengo, por exemplo, não vai ter o De Arrascaeta, que tem sido um jogador fundamental para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, veja esse jogo podendo ficar complicado dependendo do futebol do Flamengo nessa partida. Acredito eu que vai ser um confronto onde o Flamengo é bastante favorito. O Flamengo, sim, tem muitos desfalques para essa partida contra a equipe do Sport, mas mesmo assim o Flamengo é muito favorito. O Sport está praticamente rebaixado, inclusive pode ser matematicamente rebaixado contra a equipe do Flamengo. O Flamengo que joga fora de casa, mas para mim tem totais condições de vencer. Então acredito eu que o Flamengo vai acabar vencendo essa partida. Indo para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, também temos um jogo atrasado que é Santos e Palmeiras. Bom, um jogo que para mim o Palmeiras é favorito. Porém, os desfalques do Palmeiras pode fazer sim muita diferença para esse confronto ficar mais equilibrado. Só que o Santos não vem num grande momento. O Santos perdeu para o Flamengo, perdeu para o Palmeiras nessas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. É um jogo que para o Santos é muito importante e para o Palmeiras também é. Eu vejo que assim, o Santos jogando em casa tem condições sim de conseguir um empate ou até mesmo uma vitória, mas eu vejo o Palmeiras bem favorito mesmo apesar dos muitos desfalques que o Palmeiras vai ter para esse jogo. Se existe um momento que o Santos gostaria de enfrentar o time do Palmeiras é na data FIFA, uma vez que o time do Palmeiras vai estar muito desfalcado, vários jogadores foram por suas respectivas seleções e o Santos obviamente pode acabar se aproveitando disso. O Santos que nos últimos jogos vem perdendo partidas, vem na zona de rebaixamento e vai precisar se recuperar, mas acredito eu que é o momento ideal para o Santos enfrentar o Palmeiras, por mais que o Palmeiras sim vive um bom momento e o Santos não, mas o Santos vai ter praticamente todo o seu elenco à disposição. O Palmeiras, por outro lado, vai ter muitas baixas para esse confronto, então acredito eu que existe uma chance real do Palmeiras perder pontos nesse clássico contra a equipe do Santos. Na 34ª rodada, vamos começar aqui pelo primeiro jogo do time do Cruzeiro, Juventude e Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro tem um jogo difícil fora de casa. É claro que o Cruzeiro é favorito, porém o Juventude, nas últimas rodadas, tem conseguido vitória e tem melhorado. O primeiro time fora da zona do rebaixamento hoje é o Vitória, com 35 pontos. E o Juventude está na zona do rebaixamento com 32 pontos. Então está na disputa até o final do Campeonato Brasileiro para sair dessa zona de rebaixamento. E é um jogo que o Juventude joga em casa. Então é um jogo que eu vejo que pode ser bem complicado para o Cruzeiro nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu acho o Cruzeiro favorito. Eu vejo o Cruzeiro bastante favorito nesse duelo contra a equipe do Juventude, mas também não ficaria surpresa se a equipe do Juventude conseguisse conquistar um bom resultado, uma vez que a equipe está bem nesse momento no Campeonato Brasileiro, está se recuperando e está sim na disputa para tentar se salvar do rebaixamento do Brasileirão. E assim, ele está jogando em casa, o apoio da sua torcida, o time do Juventude sabe jogar em casa, com certeza é uma equipe que tem como um dos seus pontos fortes jogar dentro de casa. O Cruzeiro, por outro lado, não vive o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro, deixou alguns pontos importantes nas últimas rodadas. Então, por mais que eu considere o Cruzeiro favorito, eu também não ficaria surpresa se a equipe do Juventude conseguisse conquistar ao menos um ponto contra a equipe do Cruzeiro jogando dentro de casa. Ainda na 34ª rodada, clássico Fluminense e Flamengo. Bom, é um clássico que já é equilibrado normalmente. E vai ficar mais equilibrado ainda porque o Flamengo vai ter muitos desfalques para esse confronto contra o Fluminense. Pode ser que os jogadores do Flamengo convocados, alguns possam jogar, e aí eu não digo começar de titular, e sim vindo do banco de reservas, entrar no segundo tempo. Acho que é um jogo bem equilibrado, um jogo bem difícil para o Flamengo, clássico contra o Fluminense nos últimos anos tem sido bem equilibrado, embora o Flamengo ultimamente tenha conseguido bons resultados. É difícil analisar esse clássico entre Fluminense e Flamengo, uma vez que a equipe do Flamengo vai perder muitos jogadores e a gente não sabe quem vai conseguir jogar
vindo do banco de reservas ou até mesmo iniciando a partida, vai depender muito do que os jogadores do Flamengo vão fazer no segundo jogo das suas seleções, se eles vão entrar em campo ou não. Se eles não entrar em campo, e aí pode ser que sim, algum deles possa até começar a partida. Se entrarem em campo, provavelmente podem até ficar fora da partida. É difícil analisar por conta disso, porque a gente não sabe. Mas assim, eu acho que vai ser um clássico equilibrado. O Fluminense tem problemas de fazer gols. O setor ofensivo do Fluminense não vive uma boa fase. Muitos dos gols do Fluminense vêm do sistema defensivo. O Flamengo, a gente viu que também depende muito de alguns jogadores, principalmente nas últimas semanas, principalmente de De Arrascaeta. Então, o De Arrascaeta pode ser um jogador que possa ser baixa nessa partida, já que o Arrascaeta pode jogar pela seleção do Uruguai, o mesmo vale para o Carrascal. Então, eu vejo um confronto equilibrado. Eu acho que o Fluminense pode, sim, até mesmo conquistar uma vitória contra a equipe do Flamengo, mas é um clássico que é difícil a gente ter mais ou menos ideia do que analisar por conta dos desfalques que o Flamengo pode ter. Mas, se eu fosse olhar assim, eu diria que pode ser um empate. A partida entre Atlético Mineiro e Palmeiras, que seria na 34ª rodada, essa partida foi adiada, e a partida do Palmeiras, que vai acontecer na 34ª rodada, será Palmeiras e Vitória. Bom, Palmeiras muito favorito nesse jogo, muito mesmo. O Palmeiras joga em casa, está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Vitória hoje está na disputa contra o rebaixamento. Jogo em São Paulo, então vejo o Palmeiras bem favorito para esse jogo. Acho que o Palmeiras vence o Vitória nesse confronto. Acho que o Palmeiras é muito favorito para esse confronto, apesar de que ele pode ter algumas baixas por conta da data FIFA, e mesmo assim eu vejo o Palmeiras favorito. O Vitória sim melhorou, o Vitória está sim ali tentando fugir da zona de rebaixamento, mas existe para mim uma diferença muito grande de qualidade do elenco do Palmeiras para o time, por exemplo, titular do Vitória. Por mais que o Palmeiras possa ter muitos desfalques para essa partida, eu ainda acho o Palmeiras bem favorito nesse confronto. Indo para a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, indo para o jogo do Cruzeiro, que é o segundo aqui da lista, Cruzeiro e Corinthians. Um grande jogo do futebol brasileiro. O Corinthians, nesse momento, não vem num grande momento no Campeonato Brasileiro. Inclusive, perdeu jogando em casa. O Cruzeiro vai jogar em casa nessa partida. Acho que o Cruzeiro tem grandes chances de vencer o Corinthians, mas é um jogo que pode ser equilibrado em alguns momentos da partida. Mas eu vejo o Cruzeiro como favorito para vencer esse jogo e seguir na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Esse confronto entre Cruzeiro e Corinthians é o confronto da semifinal da Copa do Brasil, que a gente ainda vai ver no final de dezembro. É um confronto que já vai ser interessante para a gente analisar pensando na Copa do Brasil. O Cruzeiro, na minha opinião, como eu já destaquei aqui, não vive o seu melhor momento, mas o Corinthians também não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem um momento de irregularidade, mas acho que vai ser um jogo equilibrado. O Cruzeiro vem tendo dificuldade jogando dentro de casa nas últimas partidas, nem sempre consegue conquistar vitórias, e quando consegue conquistar, geralmente é por um gol de diferença só. Já o time do Corinthians não vem num bom momento, mas acredito eu que esse pode ser um confronto equilibrado. Eu não acho que exista um grande favorito, apesar do Cruzeiro estar lá na parte de cima da tabela e jogar em casa. Eu não vejo o Cruzeiro hoje tão favorito como eu já vi em outros momentos contra outros adversários. Na 35ª rodada, o terceiro jogo do Flamengo aqui na lista, Flamengo e Bragantino. Bom, jogo que acontece um pouco antes da final da Libertadores, né? Não é o último jogo do Flamengo antes da final da Libertadores, mas é o último jogo jogando no Maracanã. Um jogo importante para o Flamengo, pensando em título de Campeonato Brasileiro. Um jogo que vejo o Flamengo bastante favorito contra o Bragantino. O Bragantino até melhorou nessas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim acho que o Flamengo tem grandes chances de vencer essa partida, ainda mais o jogo sendo no Maracanã. E quem sabe os jogadores que hoje estão machucados, como o caso de Jorginho, caso de Pedro, podem estar, quem sabe, em condições para jogar essa partida. Então eu vejo o Flamengo bastante favorito para vencer o Bragantino no Maracanã. Eu acho que o Flamengo é muito favorito nesse confronto contra a equipe do Bragantino, porque acredito eu que esta partida deverá ser a última do time do Flamengo com os titulares antes da final da Libertadores. Acho que no duelo contra o Atlético Mineiro, que é o seguinte, o Flamengo deve estar com o time reserva. No duelo contra o Bragantino, acredito eu que o Flamengo vai estar com o time totalmente titular.
E aí o Flamengo acreditou muito favorito nessa partida contra o Bragantino. O Bragantino sim se recuperou nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas o segundo turno do Bragantino é muito ruim. O Bragantino é com certeza um dos piores times do Campeonato Brasileiro nas últimas semanas. Acredito eu que o Flamengo é favoritíssimo nesse duelo contra o Bragantino. O jogo do Palmeiras, que é o terceiro aqui da lista, na 35ª rodada, Palmeiras e Fluminense. O Fluminense hoje está na disputa para conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Os resultados do Fluminense jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro têm sido bem ruins. O Palmeiras já é favorito para esse jogo e esses resultados ruins do Fluminense fora de casa faz o Palmeiras ser mais favorito ainda para esse jogo. Bom, acredito que esse seja um confronto onde o Palmeiras vai vencer o Fluminense com uma certa tranquilidade, principalmente se o time do Fluminense tirar pontos do Flamengo na rodada anterior. Se o Fluminense perder para a equipe do Flamengo, aí talvez o Fluminense tentar conquistar pontos contra o time do Palmeiras, uma vez que o Fluminense está disputando para ir para a próxima Libertadores. É um confronto que eu vejo o Palmeiras muito, muito favorito. O Fluminense sim tem um time que dentro de casa consegue ter bons resultados, o Fluminense fora de casa não consegue ter bons resultados. Então, como joga fora de casa, para mim o Palmeiras é muito favorito nesse duelo. E no 36ª rodada, o último jogo do Cruzeiro aqui na lista vai ser Ceará e Cruzeiro. Um jogo que pode ser bem difícil para o Cruzeiro. O Ceará está bem no Campeonato Brasileiro, não está brigando contra o rebaixamento. É um jogo que para o Cruzeiro pode ser bem difícil. É claro que o Cruzeiro tem totais condições de vencer o Ceará jogando fora de casa, mas é um jogo que pode ser bem complicado para o Cruzeiro conseguir os 3 pontos nessa partida. Eu acho que esse confronto do Cruzeiro também tem tudo para ser equilibrado, apesar que é o tipo de jogo que o Cruzeiro geralmente consegue conquistar 3 pontos quando o adversário joga dentro de casa, mas não tem tanta qualidade assim. O Cruzeiro geralmente acaba se aproveitando, porque o Cruzeiro tem uma boa defesa, e quando tem espaço por jogar fora de casa, ele consegue se aproveitar e geralmente ganhar a partida. Eu acho que é um confronto que é equilibrado, mas nesse jogo eu vejo o Cruzeiro favorito contra a equipe do Ceará. Para mim, na lista dos 3 próximos jogos das equipes que estão na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, os confrontos mais complicados são do time do Cruzeiro. O Cruzeiro joga 2 vezes fora de casa contra a equipe do Juventude e contra a equipe do Ceará. São jogos em que o Cruzeiro pode sim ser favorito, mas eu não vejo que o Cruzeiro vai ter tanta facilidade assim, principalmente porque são 2 equipes que geralmente têm o mando de campo como um ponto muito forte em suas campanhas historicamente no Campeonato Brasileiro. O outro duelo da equipe do Cruzeiro, que eu também considero equilibrado, é o jogo contra o Corinthians, que vai ser no Mineirão. Aí sim, o Cruzeiro é uma equipe que joga em casa, mas eu não vejo o Cruzeiro hoje tão melhor assim do que o Corinthians, apesar da tabela, obviamente, mostrar outra coisa. Então, para mim, a tabela do Cruzeiro nos próximos 3 jogos da equipe mineira é mais complicada. Já entre Flamengo e Palmeiras, qual é a tabela mais tranquila? É até difícil dizer dos dois qual tem a tabela mais tranquila, porque na minha opinião existe um equilíbrio, 2 jogos que eu considero tranquilo para ambas equipes e um jogo mais complicado, e ambos jogos que eu considero mais complicado é o clássico. Apesar disso, eu vou considerar, até olhando pela tabela, pelo futebol praticado neste momento, para mim a tabela do time do Palmeiras é mais fácil, uma vez que o jogo mais complicado, na minha opinião, para o time do Palmeiras é o Santos que sim e vive um péssimo momento, um Santos que luta contra o rebaixamento. O Palmeiras tem um duelo contra a equipe do Fluminense, mas o Flamengo está na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, então eu não acho que o Fluminense vai dar tanto trabalho para o time do Palmeiras. Se fosse outro time na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro que não fosse o Flamengo, aí sim eu poderia considerar a tabela do Palmeiras difícil. Mas como temos a rivalidade no futebol carioca, acredito eu que a tabela mais tranquila é do Palmeiras. O Palmeiras tem um clássico contra o Santos, embora o Palmeiras vai ter sim muitos desfalques por conta de jogadores convocados por seleções aqui da América do Sul. Para mim, o Palmeiras segue sendo o favorito, mesmo o jogo sendo fora de casa. E acho que esse pode ser o jogo mais complicado para o Palmeiras nessa sequência de 3 jogos. Fluminense, o Palmeiras joga em casa. Acho que o Palmeiras é bem favorito para vencer esse jogo. E também enfrenta o Vitória, também é em casa. E acho que o jogo que pode ser mais difícil é o Santos. Porém, hoje o Santos está na zona de rebaixamento. Se olhar para os próximos 3 jogos do Flamengo e para os próximos 3 jogos do Palmeiras, o clássico do Flamengo é mais difícil. O Flamengo enfrenta o Fluminense. O Fluminense hoje está na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro e o Santos, por exemplo, está na zona do rebaixamento.
Acho que o Palmeiras, para esse clássico contra o Santos, é bem mais favorito do que o Flamengo contra o Fluminense, que eu nem vejo o Flamengo como favorito, muito por causa dos desfalques que o Flamengo vai ter para essa partida. Então, para mim, a tabela mais fácil dos próximos 3 jogos é a do Palmeiras. Acho que a tabela mais difícil é a do Cruzeiro. O Cruzeiro enfrenta Juventude e Ceará fora de casa e enfrenta o Corinthians em casa. Então, diferente do Flamengo e diferente do Palmeiras, o Cruzeiro, nas próximas 3 rodadas, vai jogar 2 partidas fora de casa e só uma em casa. E essas 2 partidas fora de casa pode ser bem difícil para o Cruzeiro. É verdade que eles vão enfrentar o Juventude, que hoje está na zona do rebaixamento. O Ceará, por exemplo, faz um bom campeonato brasileiro, vai jogar como mandante. Então, são jogos que o Cruzeiro tem sim possibilidades de perder pontos. Jogando em casa contra o Corinthians, acho que o Cruzeiro é bem favorito, ainda mais por esse momento do Corinthians não ser dos melhores. O Corinthians não vem tão bem nesse momento. Olhando para os próximos 3 jogos de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, acho que o Cruzeiro tem os próximos 3 jogos mais difíceis que Flamengo e Palmeiras. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.